O problema da greve geral é complexo, né? Embora eu acho que a CUT está muito paralisada, não faz nada, fazer uma greve geral também é uma coisa complexa. Precisaria preparar, isso sim, né? Precisaria preparar. Dada a situação que o país está vivendo, seria mais do que correto preparar uma greve geral, né? Nós, inclusive, desde o começo da pandemia, nós PCO, nós fizemos a proposta de que os sindicatos paralisassem o transporte, né? Sobre a questão do transporte, tem uma confusão que eu vejo frequentemente. O pessoal ficou tão dominado pela propaganda da burguesia que eles acham assim, o transporte e trabalhar é uma coisa normal, porque o pessoal está indo trabalhar, mas a igreja não, que é um supérfluo, na opinião deles, né? Eu acredito que na opinião de quem é religioso não é supérfluo, mas enfim. Eles pensam assim, mas não é um problema de supérfluo. O lockdown fechou uma parte do comércio, inclusive está levando à falência aí toda uma parte da população. Mas enquanto eles levam à falência uma parte da população com esse lockdown, do outro lado, o transporte está superlotado o tempo todo, todos os dias. Então, qual é o sentido de você fazer um lockdown se a maioria da população está indo trabalhar, está trabalhando em ambientes coletivos e pegando transporte que vai, às vezes, vai empacotado de gente. A pessoa não consegue nem se mexer lá dentro. Não faz sentido nenhum. O critério aqui não é que você tem que paralisar tudo que é supérfluo. Eles paralisam uma parte daquilo que não é supérfluo, que é atividade econômica. O negócio do transporte é que a burguesia não quer perder dinheiro. A burguesia de maior vulto, as indústrias, os bancos. Que o cidadão que tem um bar na esquina vá à falência, para eles isso daí não tem a menor importância. Agora, que o banco vá à falência, aí sim eles ficam muito preocupados. Não tem nada a ver com saúde pública isso, né? O pessoal fala que eu não vejo, né, o chat, não presto atenção no chat. Segundo a Sara falou, o pessoal fala que eu sou negacionista. Não, companheiros, nós temos que ter uma concepção crítica do mundo. O mundo não se divide entre os que querem ficar em casa e os que não querem ficar em casa. Isso daí é uma fantasia. O pessoal que está pensando assim está fantasiando, está criando um mundo paralelo. O que nós temos que entender é o seguinte, ó. Primeiro, se você vai fazer um lockdown, você tem que parar a grande maioria da população para que o negócio seja... Se é para preservar vidas, né? Se é para preservar vidas. Isso aí não está acontecendo. É uma minoria que está em casa. Tem que ter consciência disso. Segundo lugar, o isolamento social não é a única medida para evitar a propagação da pandemia. As pessoas têm que olhar os dados. Nós estamos com o último número que eu vi hoje na imprensa, se é que esse número é verdadeiro, nós temos aqui 362 mil mortos. Quer dizer, só fazer o lockdown do jeito que eles fazem não é eficiente. O pessoal está morrendo como moscas. Os brasileiros estão morrendo aí de tudo quanto é lado. É uma realidade. E é como foi dito aqui. Né? Alguém falou que enquanto o cidadão ia para a rua, não pegou coronavírus. Foi trabalhar, pegou coronavírus. Lógico. É lógico que é assim. Todo mundo viu que na fase inicial da pandemia na Itália, quando estava aquela crise, o foco da crise era a cidade industrial no norte da Itália de Bérgamo. Eram as indústrias que estavam espalhando o coronavírus. A burguesia brasileira não é o Bolsonaro. A burguesia brasileira não tem plano nenhum, não tem medida nenhuma para conter o coronavírus. Não tem nada. É tão ruim, né? É tão ruim, mas tão ruim, que nós estamos vendo que falta implementos médicos. 1 ano e meio, quase, depois do começo da pandemia. Esses governos, o que estavam fazendo nesse 1 ano e meio? Estavam dormindo? Estavam viajando para o exterior? O que eles estavam fazendo
que eles não tomaram a providência elementar de conseguir os leitos hospitalares, o equipamento de oxigênio e tal para atender a pandemia. É que eles não estão fazendo nada, é só o lockdown. O lockdown parcial deles é uma medida política, tem duas funções. Uma é satisfazer a classe média que está iludida, achando que o problema todo da pandemia é o lockdown, por falta de informação. E a outra é evitar, né, que determinados setores inundem os hospitais. Aí acontece o que está acontecendo agora, que o negócio está explodindo. Ao invés de gastar dinheiro com os hospitais, eles procuram simplesmente evitar a superlotação. É preciso cair a ficha. A burguesia não quer gastar dinheiro para salvar a vida de nenhum brasileiro. Não quer gastar para salvar a vida de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão de brasileiros. Se morrer, tá bonito, morreu, pronto. E a gente ficar assistindo e ficar em casa, não estamos contribuindo em nada com isso daí. É um mito. Tudo bem. Individualmente, eu, por exemplo, posso, né? Dada a natureza do meu trabalho, eu posso fazer quase tudo que eu tenho que fazer de casa, não saio nenhum dia, nada. Mas eu não sou um representante da maioria do povo brasileiro. Longe disso, tem que ter consciência disso. O povo está na rua, o povo está se expondo, está aí, ao Deus dará, como se diz. Precisa ter consciência disso. E a falta de consciência disso daí, o fato de que o pessoal foi na onda de um João Dória que falou que ia fazer e acontecer, tem como resultado esses 362 mil mortos, que daqui a pouquinho vai ser 400 mil e logo depois vão ser 500 mil. Né? A inconsciência da esquerda é muito grande. Vai na conversa de vigaristas profissionais, direitistas psicóticos como João Dória. A burguesia, ela ofereceu um alvo para o pessoal ficar satisfeito, que é o Bolsonaro. Então, hoje no Brasil é assim, tudo é o Bolsonaro. Mas se falta equipamento médico no Hospital de São Paulo, é o Bolsonaro ou é o Dória? É o Dória. Quer dizer, o Dória é sócio do Bolsonaro. A briga entre eles é uma briga política, eleitoral, não tem nada a ver com a vida do povo brasileiro. O Dória anunciou a vacina aí do Coronavac 400 mil vezes. Cadê a vacina? Não tem vacina. O Congresso Nacional pode votar a quebra das patentes. É só reunir o pessoal lá e falar, vamos quebrar a patente e vamos produzir isso aqui em todo o país imediatamente para salvar. Já o problema não seria salvar 500 mil vidas. Vamos salvar 1.000. Vamos salvar uma vida. Né? Mas vão morrer aí 500 mil, 600 mil, se a coisa continuar, e a coisa vai continuar. Ninguém critica os países que estão monopolizando a vacina. É um espetáculo monstruoso. Monstruoso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu estou lendo um livro que eu estou lendo justamente por causa da pandemia, que é o livro do Daniel Defoe, O Diário do Ano da Peste, onde ele conta, como repórter, que ele era um grande repórter, né? Os acontecimentos em Londres, no século XVII, quando teve a peste. Lendo aquele livro, tirei uma conclusão. No século XVII, com o conhecimento científico que eles tinham na época e tudo mais, a situação era mais organizada do que é no Brasil hoje. Veja bem, século XVII, 1600 e qualquer coisa. Sem falar também o seguinte, né? Ele narra o seguinte, a primeira coisa que aconteceu quando a peste começou a matar a gente, isso daí era uma peste, tipo uma peste negra, era uma peste bubônica, não sei, uma peste super violenta, muito mais que coronavírus. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? A burguesia de Londres, as pessoas ricas, pegaram suas coisas, todos saíram da cidade e foram para outro lugar, porque o vírus estava concentrado em Londres. É o fique em casa. Não resolveu nada, simplesmente salvou a burguesia.
O resto do pessoal teve que morrer até a peste acabar, porque eles nem sabiam como combater o negócio, né? Mas o que acontece no Brasil hoje, os brasileiros não têm consciência, é um escândalo monstruoso. E o escândalo não é apenas o Bolsonaro, é tudo. O Bolsonaro é para o pessoal se sentir aliviado, falar assim, o Brasil está nessa desgraça por causa do Bolsonaro. Tudo bem, o Bolsonaro é uma desgraça, não há dúvida nenhuma. Mas não é só isso. A classe dominante brasileira é sócia do Bolsonaro no massacre, né? Negacionismo, na minha opinião, é a pessoa não ver exatamente o que está acontecendo e achar que com esse negócio de fique em casa nós vamos resolver uma coisa que não se resolveu até agora. Veja a quantidade de gente morta. Né? O Congresso Nacional, com o apoio da burguesia que fala fique em casa, veja o cinismo. Aprovou que todo mundo tem que voltar às aulas. Quer dizer, de um lado eles falam fique em casa, que para as pessoas que podem ficar em casa parece uma coisa muito boa, do outro lado eles querem que dezenas de milhões de crianças voltem às aulas imediatamente. Não sei, nós não estamos vendo isso daí que está acontecendo. Os professores, inclusive, teriam que entrar em greve contra essa medida. Né?